Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, pela sua Rede Cidade Livre, canal comunitário. Você pode assistir o programa através da RedeNet Digital, canal 10, ou também pela Rede Mundial de Computadores. Hoje nós recebemos no programa o vereador pedetista Dalberto Cristofoletti. Boa noite, Dalberto. Boa noite, Pimentel. Boa noite a toda a audiência do programa Contexto. Estou à disposição aqui para responder as questões. Bom, Dalberto, aqui o programa Contexto a gente procura fazer uma mescla entre temas locais, né, ainda mais na sua função de vereador, e temas nacionais. E eu costumo começar pelos temas nacionais, mas com você eu vou fazer diferente, né? Até porque ontem a sessão da Câmara foi quente, né? Mais uma vez tivemos uma sessão quente da Câmara, e eu queria saber do Dalberto Cristofoletti, que falho engano, está no seu primeiro mandato de vereador, como é que ele vê a atual situação do Legislativo, como é que ele faz um balanço da sua atuação legislativa nesses 3 primeiros anos de mandato, enfim, está satisfeito? Sim, eu imagino que o trabalho de vereador, ele é um trabalho importantíssimo, né? Nós temos vivenciado isso nesses 3 anos de mandato, a importância do trabalho de vereador, especialmente no momento em que nós estamos vivendo uma grande polarização política. Esses momentos, eles são momentos delicados da vida nacional, que se refletem na vida municipal, onde nós atuamos diretamente. Por outro lado, são momentos extremamente ricos. Quando nós temos polarização política, o que isso significa? Que 2 grupos estão se expondo, não é isso? Ou seja, está todo mundo se expondo, né? 2 ou 3 grupos. No caso aqui brasileiro, há uma polarização, são 2 lados que estão bastante expostos. Então, todo mundo tem um argumento. Todo mundo tem um argumento, todo mundo tem alguma coisa a falar, todo mundo tem alguma coisa a manifestar, todo mundo tem uma demanda e isso aparece, não é? E como nós somos vereadores, a Câmara Municipal, ela acaba sendo um para-raio da sociedade, né? Isso tudo vai cair ali, até mesmo as questões que são do Executivo, mas passam pela Câmara Municipal. Ela acaba absorvendo tudo isso. Nós tivemos grande participação popular, manifestação nas últimas 2 sessões, por exemplo. Não acho isso negativo, eu acho isso positivo, porém, é claro, tomando alguns cuidados, né, para se respeitar os parlamentares, respeitar o processo democrático, para que não haja atropelos também. Ô Dalberto, então, você tocou numa questão que me chama a atenção no caso de Rio Claro, né? Você disse que existem 2 grupos e existe uma polarização. E você falou que você vê isso refletido na Câmara. Eu não vejo isso refletido na Câmara. Eu vejo que, por incrível que pareça, se existe alguma polarização hoje na Câmara Municipal, não é por conta da vida parlamentar, ou seja, não é por conta dos grupos políticos que, teoricamente, deveriam fazer o embate na Câmara Municipal. Eu vejo uma situação consolidada na Câmara Municipal e uma oposição que está mais preocupada em fazer desgaste, pequenos desgastes em cima da administração, falando que está cheio de buraco, que a saúde está não sei o quê, que a educação está não sei o que lá, mas eu não vejo o conteúdo ideológico. E eu vejo que está tendo, nesse momento, uma polarização entre a Câmara Municipal como um todo e uma parcela da população que, graças a Deus, do meu ponto de vista, é minoritária e não é representativa. Porque se fosse, a gente estaria numa situação realmente complicada. Como é que você analisa isso? É isso mesmo ou eu estou errado? Eu vou concordar com você, Pimentel, em termos, não é? Porque é o seguinte, o fato da oposição não estar devidamente organizada, nem ser numericamente expressiva, não significa que ela não exista. Entende? Quer dizer, o fato dela ter poucos membros hoje atuantes ali dentro, não significa que ela não existe. Existe uma oposição na Câmara Municipal à parcela governista.
E eu também diria que, eu não diria que ela não é ideológica, eu diria que ela é ideológica sim, há um eixo ideológico, talvez não tão claro como em outras épocas, né, onde a própria ideologia se manifestava mais claramente nos grupos políticos, mas isso é um fenômeno aí da modernidade ou da pós-modernidade, como definem alguns, mas eu acho que existe oposição sim, mas ela hoje não é nem majoritária e nem tão barulhenta quanto em outros tempos. Mas ela existe, tem um eixo ideológico. O eixo ideológico básico de discussão, não é, que a gente participe e vê, inclusive nas manifestações, elas se referem ao papel do Estado. Hoje, por conta do serviço ruim que o Estado presta, não significa que ele não preste serviço, ele presta muitos serviços, o Estado. Mas por conta da baixa qualidade que ele presta dos serviços, por N motivos, que nós podemos detalhar mais adiante, há uma rejeição ao Estado. Há uma rejeição ao papel do Estado, à atuação do Estado. Só que o Estado, Pimentel, é uma coisa muito grande. É uma coisa muito grande. O Estado é o judiciário, o Estado é o executivo, o Estado é o legislativo. O legislativo ele tem municipal, ele tem estadual, ele tem federal, o executivo a mesma coisa, o judiciário também tem as suas esferas. Então a população, eu vejo que como ela está revoltada com o Estado, mas a minha opinião não que ela queira desmontar o Estado, ela não quer, mas muitas vezes ela faz isso, mas, às vezes inconscientemente. As pessoas estão batendo nessa tecla que a população está revoltada com o Estado. Desculpa, companheiro, assim, você pode falar que tinha 1 milhão de pessoas, não tinha, na Avenida Paulista, etc. e tal, mas eu continuo dizendo, aliás, qualquer analista político consciente vai dizer que não representa a população brasileira. Assim, dava para contar no dedo o número de, por exemplo, de negros que você via desfilando pela Avenida Paulista nas manifestações, né? Inclusive, muitos analistas políticos, e você como pedetista há de convir nisso, vê muita verossemelhança no processo que nós estamos vivendo com o processo que desagou na queda do Jango, quando a classe média, mordida por uma elite que manipulava a mídia, etc., coisa e tal, deu um golpe, né? Eu acho que, a priori, nós temos essa possibilidade de golpe afastada, né, nesse momento, não por conta da habilidade política da nossa presidenta da República, que realmente é a pior obra que o Lula fez, né? Não que ela não seja uma pessoa séria, não que ela não seja uma pessoa capaz, mas, assim, na política a capacidade é saber conversar, e isso é uma coisa que parece que ela não sabe muito bem fazer, né? Mas eu queria que o Dalberto falasse para mim como é que ele se sente sendo pressionado pela população, né? Como é que ele via aquela mistureba ali ontem na Câmara, de grupos de direita e de esquerda pedindo a mesma coisa, que na verdade são coisas perigosas, despolitizantes. Eu acho que nós temos solto no país um discurso despolitizante que é perigoso. Eu queria que o Dalberto, até como professor que né, pudesse fazer uma análise aí, como é que ele se sente pressionado, se ele bota a cabeça no travesseiro tranquilo de noite para dormir, como é que você se sente? Olha, eu assim, é um sentimento contraditório, na verdade, nós temos em relação a isso. Porque quando a gente vê o povo na rua, veja, Pimentel, nós somos de uma geração que lutamos para que o povo pudesse estar na rua. Eu sou de uma geração que fui para a rua. Não é verdade? Exatamente. Apanhei pra caramba. Exatamente, quer dizer. Então, nós tivemos participação ativa, você talvez pelo próprio enfrentamento ao regime militar mais direto. Então, nós apanhamos para que as pessoas estivessem na rua, para as pessoas que pudessem se manifestar. Agora, quando alguém sai na rua, a pessoa se manifesta por aquilo que ela quiser. Nós também não podemos, Pimentel, dizer que a pessoa vai sair na rua, mas vai sair com a rua com essas bandeiras. Você não acha que nós estamos num clima muito beligerante, de intolerância? Então, mas aí voltando, né? Aí voltando. Quase fascismo. Mas aí voltando à questão. O pano de fundo é o papel do Estado. Pessoas revoltadas com um Estado ineficiente querem destruir o Estado. É mais ou menos como culpar o doente pela doença, né? Há uma doença, vamos eliminar o doente, se elimina a doença, o que é uma verdade, mas se elimina a própria configuração física do doente e a existência do doente. Então, o Estado, eu vejo isso. Hoje o Estado, ele tem problemas, ele tem suas ineficiências,
tem as suas limitações, e aí há um discurso anti-Estado. Ele é um discurso, na verdade, neoliberal. O discurso das manifestações de rua, a maioria desses discursos, é um discurso neoliberal, que ele é majoritário, que é de diminuição do Estado, diminuição da atuação política, diminuição do papel dos partidos, ao mesmo tempo que você dos tem representantes. Esse discurso, você tem um discurso muito forte na volta dos militares, e daí não é a supressão do Estado, muito pelo contrário, é um Estado totalitário. Eu acho que nós temos traços de fascismo aí muito perigosos. Você não concorda comigo? Então, mas ele é a tentativa de trazer verdade, um Estado autoritário, mas não é esse Estado que nós conhecemos, o Estado democrático. Então, na verdade, continua sendo um Estado mais enxuto, porque ele é centralizado. Então, ele esconde, de fato, um ranço autoritário que é perigoso, que tem que ser filtrado das manifestações por eficiência do Estado, por melhores serviços públicos, pelo combate à corrupção, por mais participação popular. Ele tem que ter um filtro para retirar esse ranço autoritário, tem que retirar esse ranço autoritário das manifestações e tem que tirar essa questão de destruir a representação que a própria população criou, porque isso é perigoso. Então, já que você falou nisso, eu vou emendar duas perguntas juntas para você. Primeiro, como é que você recebe o pedido da população, né, de redução do salário dos vereadores? Você já votou, teoricamente, contra a população, quando você foi um daqueles que votou, ao meu ver, corretamente, a favor da ampliação do número de vereadores na Câmara. Eu também sempre fui favorável a isso. Como é que você encara agora a nova reivindicação da população, que dessa vez, inclusive, é um pouco mais clara e um pouco mais contundente, já que ela está indo para a Câmara, fazer presença na Câmara, pedindo a redução dos salários dos vereadores. E só para completar, tem um amigo nosso, né, uma pessoa que nós, inclusive, apoiamos, eu vou falar, o nosso ex-companheiro, Cláudio de Mauro, teu ex-companheiro, meu ex-companheiro, porque ele não está no mesmo partido, e temos divergências profundas. Ele, por exemplo, outro dia soltou na internet uma coisa que me deixou muito bravo com ele. Ele falou assim, que os vereadores deviam receber salários iguais aos dos professores. Eu falei para ele que eu acho que os professores que deviam ganhar os salários que os vereadores recebem. Até porque reduzir 12 salários não vai resolver o problema de ninguém, a não ser fazer demagogia. Como é que você encara isso se, por um acaso, o presidente da Câmara, o Zaine, resolver colocar uma coisa desse teor para votar lá na Câmara? A bancada do DEM costuma também se aproveitar dessas maiorias avalaçadoras, colocar um projeto lá para diminuir o salário. Como é que o Dalberto vota? Olha, Pimentel, eu acho que a gente tem que estar aberto a todo tipo de debate. O debate da redução do salário dos vereadores e dos assessores não pode ser um debate proibido, mesmo sendo feito pelas próprias pessoas interessadas. O vereador, ele não deve ter medo de debater o seu próprio salário, debater o salário dos assessores. Deve ser um debate aberto, deve ser um debate transparente, mas a gente costuma dizer que não pode ser assim um debate casuísta. Porque, como eu disse, nós vivemos uma crise de Estado. Então, há um questionamento do Poder Executivo, há um questionamento do Poder Legislativo, há um questionamento do Judiciário, né? Hoje se discute muito também o salário dos judiciários, não é? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer esse debate. Nós estamos abertos a esse debate. Você concordaria, por exemplo, com uma proposta que eu acho seria uma proposta interessante de se debater, que seria o seguinte: você tem um valor X agora, um montante X que é gasto para pagamento de salário de 12 vereadores. Você concordaria que esse montante fosse mantido e o salário dos 19, esse valor fosse dividido pelos próximos 19, ou seja, na verdade você manteria a folha de pagamento da Câmara do tamanho que ela está, né, não mexeria na folha, e reduziria o salário, o subsídio dos vereadores. Mas isso você vai me responder no próximo bloco, porque agora é hora dos nossos patrocinadores. Voltamos já.
Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! Dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to. E estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 19 horas na sua Rede Cidade Livre, canal comunitário, canal NET Digital 10, e você também pode acompanhar o programa pela Rede Mundial de Computadores. Estamos recebendo hoje o vereador Dalberto Cristofoletti, que no bloco anterior ficou de me responder se ele concorda com a redução do salário dos vereadores da Câmara Municipal de Rio Claro. Então, é dizer, Pimentel, né, reforçar que eu concordo em abrir o debate para discutir a questão do salário dos vereadores, salário de assessores. Como eu disse, não deve ter um assunto proibido em relação a isso, mesmo quando as pessoas são diretamente interessadas nisso. Mas é importante também fazer a discussão, para não parecer perseguição com as câmaras e vereadores, fazer a discussão geral também, não é? Salário de juízes, salário de promotores, salários de prefeitos, salários de governadores, salários de deputados, e tentar criar um critério, então, único para todos os agentes públicos. Então, mas eu concordo com você que nós precisamos de uma reforma, aliás, nós precisamos de uma reforma geral. Uma reforma de Estado, não é? O nego fala de reforma política, eu vou mais longe. Nós precisamos de uma reforma do Estado brasileiro, perfeito, da qual a reforma política é a cereja do bolo, sem a qual a gente não vai para lugar nenhum. Sim. Agora, não se esqueça que eu te fiz uma pergunta muito objetiva. Sim. Nós temos uma situação em Rio Claro. Exato. A gente hoje conta com 12 vereadores, a Câmara aprovou a ampliação desse número de vereadores para 19, certo? E, ao mesmo tempo, o país vive uma crise, o município vive uma crise econômica, etc., coisa e tal, que se espera passageira, né? Pero não muito, né? Porque nós sabemos que não depende só daqui, depende de lá. Agora, não seria uma maneira do Legislativo sair na frente, dar o exemplo, se pegasse essa proposta que eu fiz, eu acho que é uma proposta viável, entendeu? Salário de assessor, discute isso no segundo momento, mas nesse momento, para dar um exemplo, fosse lá e fizesse isso, ó. O valor da folha hoje é esse, nós vamos manter a folha com 19 vereadores. Eu acho que ficaria o exemplo, eu acho que não reduziria tanto o salário dos vereadores assim, né? E seria uma maneira, inclusive, de incentivar o executivo municipal, porque no caso do judiciário não dá para a gente discutir no município, porque não existe essa possibilidade. Mas no caso do executivo municipal, de repente dá um exemplo para o executivo fazer a mesma coisa. Você não acha uma proposta interessante essa? Eu acho uma proposta interessante, Pimentel, mas com um cuidado, né? Com cuidado. Voltando à questão das manifestações, né? Eu fico com medo, Pimentel, que de todos esses problemas políticos que ocorrem no Brasil, todos os desmandos, corrupção e todos os problemas que nós temos, em amplas esferas do judiciário, do executivo, do legislativo, as câmaras de vereadores passem a se tornar, esse é o medo que eu tenho, o bode expiatório. Porque dentro do panorama político, do panorama de fiscalização, qual é o fiscal, o único fiscal que é eleito, né, em todo o país? Mas fiscaliza, qual é o fiscal? mas é para fiscalizar, Se ele não faz, é um outro problema. Mas constitucionalmente essa é a função dele. Qual é o único fiscal, não é, que é diretamente eleito pela população e tem a maior proximidade com a população? Mas é por isso, é o vereador. Que você queira ou não queira, vai virar o bode expiatório, é o vereador. não disso, então, mas de é tudo, o vereador. Então, tudo. todo o trabalho, aí tem que se olhar por outro lado.
todo o trabalho de se enfraquecer a Câmara ou as câmaras, ele pode redundar num efeito colateral, que é enfraquecer o trabalho do único fiscal eleito pela população, que está diretamente em contato com a população. Alberto, eu acho que o movimento para fortalecer mas a Câmara, a Câmara de Rio Claro teve a coragem de fazer, que foi ampliar contra a maioria da população. Exatamente. Então nós tivemos está fortalecida a Câmara de Rio Claro. Perfeito. Nós tivemos que valorizar o papel do fiscal eleito, porque o fiscal ele não está ali ad eterno. Ele é eleito pela população por um mandato de 4 anos e depois é uma outra conversa. Então, a gente tem que valorizar, concordo com a sua proposta, é interessante de você colocar dentro dos mesmos gastos, não é? Esses novos vereadores, me parece uma proposta interessante. Cala a boca, inclusive, de um discurso, discurso demagógico que foi feito dentro dos tempos que nós vivemos, que são tempos mais difíceis hoje, né? E é uma resposta a toda a demagogia que foi feita em nome da não ampliação do número de vereadores, entendeu, Adalberto? Mas garantindo o que acontece, constitucionalmente, de qualquer forma, né? A Carta Magna, né? A Carta Mãe dos brasileiros, que é a Constituição, ela garante um determinado repasse para as câmaras. Que não muda. Que não muda, independente do número de vereadores. Existe uma lei federal também colocando o número de vereadores. Os vereadores de Rio Claro não inventaram o número. Pelo contrário, eles mesmo aumentando ainda reduziram. Por quê? Porque a lei federal diz 21, até 21. Nós achamos 21 gastos exagerados, com 19 se faria uma boa representação pelo número de pessoas que nós temos em Rio Claro. Então, na verdade, foi um papel reduzido ainda. Mas você está vendo como, sem querer, você acaba dando munição para o inimigo, Adalberto? Porque você acabou de dizer para mim o seguinte, que vocês não aumentaram para 21 porque vocês julgaram que os gastos seriam excessivos. Não, companheiro, não muda nada. O que muda é o número de vereadores, a possibilidade da população ser mais ou menos representada. O gasto continua o mesmo. E daí com 21, 12, 15, 17, o gasto continuando o mesmo, o gasto da folha continuando o mesmo, pelo menos o mesmo, né, não aumentando, eu acho que seria uma boa resposta. Mas deixa eu aproveitar um outro gancho. Você disse que é um mandato para 4 anos e depois a gente pensa, e daí um passarinho me contou, né, que o Dalberto, semana passada, lançou a candidatura dele para prefeito de Rio Claro. Então eu vou fazer uma pergunta para você que eu já fiz para vários aqui nesse programa. Você tem coragem? Olha, eu costumo dizer assim que a primeira qualidade do homem público, né? A primeira qualidade do homem público, sobretudo nos tempos que nós vivemos, né? Que é um tempo de desconfiança em relação ao político, ao papel do político, onde ele tem que se provar todo dia, né? Ele tem que matar um leão por dia, né? No sentido figurado. Então a primeira questão é coragem. A segunda eu diria paciência, né? O homem político, ele tem que ter muita paciência, ele tem que ter muita tranquilidade para passar pelas tormentas sem se deixar levar por todo aquele momento, sem se deixar levar por modismos ou o calor do momento. Então, eu acho que coragem e paciência são 2 atributos que a gente procura desenvolver na política. Então, hoje nós não teríamos problema nenhum em lançar a candidatura, né? O PDT, o partido que eu pertenço, é um partido que tem bandeira, tem história, inclusive uma história muito forte aqui em Rio Claro. Nós sabemos qual é a nossa linha ideológica, nosso eixo de luta, e temos um grupo, né, que está conosco, que acredita no nosso trabalho, então não haveria problema. Então, lá na frente, o ano que vem, eu imagino que não há problema, né, não há dificuldade em ser candidato a prefeito, como não há dificuldade em ser novamente candidato à reeleição a vereador. São 2 hipóteses que nós trabalhamos. O homem político, ele tem que estar preparado para a eleição, tem que estar preparado para ser candidato. Nesse momento, na verdade, a tua candidatura, e aliás, a tua e a do Edson Quetal, porque inclusive vocês inovaram. Até agora todo mundo só lançou candidato a prefeito. Vocês já foram faminha. Prefeito, vice-prefeito, que é uma coisa que cai entre nós dois, né? E esse é um programa que, assim, você tem que aguentar o pimentel, entendeu? Assim, nós sabemos que se você quiser ganhar a eleição mesmo, se for uma candidatura para valer mesmo, desculpa o Edson, eu adoro o Edson, eu sou amigo do Edson há mais de 30 anos. Só que não vai dar para o PDT lançar uma chapa pura e querer disputar a eleição para ganhar. Você está me dizendo que, na verdade, essa manifestação tua
né, com o apoio do Edson, essa coisa e tal, é mais para já deixar marcado uma posição e para, de certa forma, participar do jogo que já está sendo jogado da sucessão do ano que vem. É isso mais ou menos que você está dizendo. Eu acho que o PDT, ao lançar candidato, Pimentel, ele faz o que todos os partidos fizeram, ou seja, coloca uma hipótese para a sociedade. A minha candidatura, a candidatura do PDT, junto com o Edson, que é um companheiro muito leal de partido, que foi candidato a vereador também, ele é uma hipótese para a sociedade. Aí a sociedade é que vai debater esses candidatos, porque se não lança também, como nós estamos nos aproximando da eleição, a sociedade também não tem sinais de quem são os candidatos. Você que é uma pessoa, que é um intelectual, que é uma pessoa muito envolvida com cultura, é uma referência cultural aqui em nosso município, já deve ter N vezes ouvido a pergunta: e aí, Pimentel, quem vai ser candidato? E aí, Pimentel, quem vai ser prefeito? Essa eu escuto mais. Quem vai ser candidato, acho que todo mundo já sabe. Exato. Então, é uma pergunta que a sociedade Rio Claro faz, é importante que ela faça, porque daí ela já vai se antenando no debate, não só de nomes, mas de correntes políticas, de eixos, de questões também de fundo, né, programáticas. Então, a gente se colocou no debate, acho que foi positivo, a sociedade reagiu bem, o partido reagiu bem, a gente conseguiu ter uma boa. As pessoas que são mais críticas a você costumam dizer que você é meio humorista na Câmara Municipal em relação ao governo municipal. Bom, nós estamos entrando agora na reta da sucessão. Você se coloca nesse momento como uma pessoa da situação, uma pessoa da oposição, uma pessoa do muito pelo contrário? Como você vê a possibilidade, porque você concorda comigo que se você realmente, se a sua candidatura vingar, você vai ter que aglutinar outras forças políticas em volta, porque senão não vai ganhar a eleição, certo? Ainda mais, né, com os dois grupos que a gente já tem mais ou menos consolidado nas cidades. Você seria uma terceira via. Então, o que eu te pergunto, como é que fica a partir de janeiro, o posicionamento político do Alberto Cristofoletti na Câmara? Ele é de oposição, ele é de situação, ele tende a se aproximar mais da oposição ou da situação? Como é que fica, Alberto? Eu costumo dizer, Pimentel, que a situação do PDT aqui de Rio Claro, ela se parece muito com a situação do PDT nacional. Não à toa, não é? Nós temos uma ligação com Brasília, com São Paulo. Rompeu lá agora, hein? Então, esquece disso. Na verdade, o que é, na verdade, esse rompimento do PDT? Muito, né? Esse rompimento do PDT que, em alguns momentos, aconteceu aqui em Rio Claro também. Nós, quando entramos numa aliança e há uma proximidade com o governo municipal, como há uma proximidade do governo federal, Pimentel, antes de discutir espaços políticos, antes de discutir cargos, a nossa preocupação é entrar num governo que tem um contexto de ideias parecido com o nosso. Nós não podemos, por exemplo, adentrar num governo que é absolutamente contrário às nossas ideias. Não é esta linha que o PDT adota. Certo. Então, quando o PDT vai compor lá atrás o governo Lula, ele entrou porque ele entendeu que o governo Lula, naquele momento, com todas as dificuldades, limitações, problemas, era o governo que estava mais próximo de suas ideias. Quando nós nos aproximamos do governo municipal, pelo mesmo motivo, não é? Com todos os problemas que o governo tem, com todas as limitações, eles estão mais perto da nossa proposta ideológica do que, por exemplo, o grupo, vamos dizer assim, do Nevoeiro. Aldo Demarque, etc. Então, nós fizemos essa entrada. Porém, o PDT, ele tem um eixo programático. Aonde que dá, vamos dizer assim, a confusão, não é, Pimentel? Que aconteceu lá em Brasília e aconteceu aqui. O PDT, embora governo, ele não vai votar algo contra o seu conteúdo programático. Ele vai se rejeitar. No caso, os direitos trabalhistas. Por exemplo, lá em Brasília, quando foi votar a redução dos direitos trabalhistas ou a terceirização. A terceirização o governo também não apoiou. O governo também fez pressão contra, embora tivesse um grupo do governo a favor. Né? É que esse governo de coalizão que inventaram no Brasil, é só no Brasil que existe. Mas o PDT foi lá e mostrou que não podia ser assim, que nós não íamos votar lá em cima perda de direitos trabalhistas. Aqui na Câmara, por exemplo, né, nós tivemos várias votações que nós votamos em discordância do governo. Tivemos problemas por isso, é verdade, mas o governo ele tem que entender que o PDT não vai ir contra o seu eixo programático. Aconteceu em dois momentos, por exemplo, aqui na Câmara de Rio Claro, quando a nossa bancada votou a favor da CPI,
que investigava o DAI, que queria investigar o DAI, e quando nós votamos também contra que não alguns deu aspectos... em nada, como diria o Neto, diga-se de passagem, não deu em nada. Mas o PDT mostrou a sua posição, quer dizer, você tem um voto, né? Na Câmara nós temos um voto, assim como o PDT lá na bancada federal tem 20 votos. Se 20 votos vão resolver, um voto que vai resolver ou não, cada um faz o seu posicionamento. Então nós fizemos um posicionamento a favor naquele momento, achávamos que deveria investigar mais a fundo a questão do DAI. Fomos voto vencido, é verdade. E também em aspectos aqui da reforma administrativa que nós considerávamos prejudiciais aos trabalhadores municipais, que nós votamos contra. Então a nossa aliança, ela não é uma aliança incondicional. Ela é uma aliança condicionada ao nosso programa. O PDT ocupa alguma secretaria municipal não hoje? Ocupa, não ocupa a secretaria. E, bom, logicamente, se você é candidato a prefeito, eu queria fazer duas perguntas primeiro. A primeira é que você é jovem, você deve ter quanto? 41 anos. 40 e qualquer 41 coisa. anos. Você é novinho ainda tem muito. É um vereador de um mandato só. Você já se julga suficientemente preparado para assumir a prefeitura municipal com todos os problemas que nós sabemos o próximo prefeito vai enfrentar, que estão sendo muito amplificados pela crise econômica, né? Você vê, a prefeitura foi obrigada a reduzir jornada de trabalho, não foi à toa, né? A arrecadação nacional está caindo e sobra cada vez menos para os municípios. Cada vez o governo federal manda mais encargo para o município. Isso desde a Constituição de 88. Eu acompanhei o meu primo Lincoln Magalhães nas memoráveis marchas municipalistas da Brasília. Desde aquela época a balança já estava assim. De lá para cá a balança só fez assim. Você tem, vou repetir, você tem coragem, você não acha que assim... Muita gente, até o nosso deputado andou dizendo que acha que é isso, talvez porque ele acha que ele é isso, né? Que seria melhor agora na sucessão do Dudu ter uma pessoa mais experiente, falam-se de ex-prefeitos, né? O Azil ninguém lembrou dele, até porque ele está lá em Florianópolis, coitadinho, mas já falaram do Lincoln, volta e meia eu falo do Nevoeiro, falo do Cláudio, que seriam bons prefeitos. Como que você vê essa questão da experiência? Você julga que seria uma coisa importante para o próximo prefeito? Sobre o deputado que você citou, eu prefiro a primeira fala dele, né? Porque primeiro ele disse que, em um determinado momento, ele disse que Rio Claro precisaria de um prefeito jovem, né? Depois ele disse que precisava de um prefeito experiente. Então, eu acho que o jovem na política ele tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem, Pimentel, é que ele não carrega uma série de vícios e de pensamento limitado que às vezes, não é uma regra, mas às vezes a pessoa muito escolada na política carrega, né? Uma série de vícios e uma série de incredulidades, vamos dizer assim. O jovem não, o jovem tem um oxigênio, né, novo, ele está preparado para novas experiências. Então, eu acho que hoje o perfil jovem de prefeito aqui em Claro, com responsabilidade, volto a dizer, com responsabilidade, e se ele entender que não se faz tudo sozinho, que é necessário um grupo e um grupo de alta qualidade para governar Rio Claro, eu acho que ele tem grandes chances de ver nos problemas, desafios, e desses desafios, instrumentos para fazer acontecer de uma maneira interessante e com poucos recursos, como é a realidade que nos apresenta. Então nós vamos sair para um break de novo agora e na volta você vai me dizer como que essa história de ser jovem, fazer diferente, quais seriam suas prioridades, o que você faria diferente do que está aí, e a gente já volta. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Velo, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12:30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelivre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. O
O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! E estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, pela sua rede Cidade Livre, canal comunitário. Hoje a gente recebe o vereador pedetista Dalberto Cristofoletti, que diz que tem coragem de ser prefeito de Rio Claro. Dalberto, que você tem coragem de ser prefeito de Rio Claro, você já disse, né? Os menos informados que andam e só ficam, por exemplo, se informando via internet, né? É interessante o papel que a internet tem cumprido. Quem olha a internet e vê Rio Claro é o fim da picada, é o fim do mundo. A saúde não vale nada, a educação não vale nada, a cultura não vale nada, a segurança está quebrada, a prefeitura está quebrada, enfim, reduziu o horário de não sei o quê. Enfim, é esse monstro mesmo ou estão pintando o monstro um pouquinho maior do que é? E já que o Dalberto é candidato a prefeito, o que ele faria diferente do que está sendo feito pela atual administração? Quais seriam as diferenças? Já que você também, e eu concordo, você tem uma proximidade ideológica muito maior do Du e da Olga do que do Nevoeiro e do Aldo Demarque. E daí depois a gente conversa sobre a questão Lincoln Magalhães, que eu acho que é interessante. Mas como é que o Dalberto pensa em governar Rio Claro, caso ele venha a ser prefeito de Rio Claro? Então, eu vejo assim, O que muda, né? né? É como eu disse a você, Pimentel, quando a gente fala em pré-candidatura, né? Porque nesse momento a gente fala em pré-candidatura a prefeito, nós apresentamos um vice, que é o Edson Quetal, nós trabalhamos por enquanto com uma hipótese, né? É uma hipótese de trabalho, de colocação de candidatura. Eu costumo dizer que quem está na política não pode ter medo de disputar a eleição, não pode ter medo de ser candidato, não pode ter medo de ajudar partido. Time que não joga não ganha, não é isso, Pimentel? Quer dizer, se o time não entra para jogar, é WO. Se o time entra em campo... As duas vezes que eu fui presidente do Partido Verde, nós tivemos chapa completa. Exatamente, o time que entra em campo, ele pode ganhar ou perder, mas o time que não entrou em campo não tem como ele ganhar. Então, a gente acha que tem que participar do processo, seja como candidato a prefeito, se eventualmente for a decisão do grupo, seja como candidato à reeleição a vereador, seja para ajudar o partido de alguma forma, seja dentro do governo. Quem está na política, Pimentel, tem que participar pela paixão pela política, tem que ser a política pela política. Porque a gente vê algumas pessoas entrando na política com interesses... O principal interesse tinha que ser a política, mas são interesses secundários, interesses empresariais, enfado em relação à política, mau humor em relação à política. Então, a política, na nossa opinião, tem que ser executada por aqueles que gostam. Certo. Por aqueles que vivem... o Dalberto faz diferente? Por aqueles Dalberto, que vivem com paixão. Não me enrola não, Dalberto. E se a política, né, nos aponta o caminho, por exemplo, dentro da sua pergunta, que é o caminho de governar Rio Claro, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Assim, resumidamente, Pimentel, o assunto é muito longo, né, mas resumidamente, nós achamos que a prefeitura, né, os dois mandatos do prefeito do Altimare e até mesmo o mandato anterior do Nevoeiro, eles avançaram bastante na questão das obras públicas. Infraestrutura. É de fato, talvez, né, nos últimos anos, nós tivemos... Eu costumo brincar que o Du é o Orestes Quercia de Rio Claro. Isso, né, nós tivemos... Talvez não, tomara que não. Não, desse ponto de vista, o Du, talvez não com os eu costumo dizer que o Du governa com cabeça de engenheiro. Engenheiro governar é fazer obras. Então, Pronto. o volume de obras públicas, ele é notório em Rio Claro.
né? E isso nós temos que dar o braço a torcer para a administração. Ela conseguiu avançar, ela pegou um momento muito favorável, de recursos muito abundantes comparados com outras épocas. Alinhamento do governo municipal com o governo federal, né? E aqui com uma representação estadual também que ajudou em alguns momentos. Então nós pegamos um momento muito bom. Então avançou muito em obras públicas. Mas eu acho que teve algumas coisas que ficaram a se resolver. Por exemplo, participação, é isso. Exemplo, a participação. Você acha que a participação diminuiu no governo do Eu acho que o governo Dudu, ele pode aumentar a questão da participação do governo, participação do processo democrático. Mas o orçamento participativo. Os conselhos não estão consolidados desde o governo do Cláudio. Porque o do Altimari, nós sabemos, ele participou ativamente do governo Cláudio Mauro. Ele era uma figura de destaque dentro do governo. Ele não gosta muito de lembrar disso, não. Apoiou o governo Cláudio Mauro, mas a história ela não pode ser negada. Ele assim apoiou. Como o Cláudio apoiou. Exatamente, em diversos momentos do Altimari. Está escrito lá. Assim como enfrentou em Vocês estão brigadinhos, o problema é deles. Não tem nada a ver com isso. Perfeito. Então, a volta, por exemplo, do orçamento participativo, nesse contexto, eu acho que seria fundamental, bem porque o Dudu tem experiências na questão do orçamento participativo. Então, eu acho que era hora de retomar, por exemplo. E uma coisa, Pimentel... Eu sinto mais falta do Conselho... Na administração do Dudu, sinceramente, eu sinto mais falta da existência e do funcionamento do Conselho Político. Perfeito. Porque o Du sempre foi uma das pessoas que mais batalhou e mais defendeu que o Conselho Político devia existir, que tinha que ter ação, que tinha que ter peso no governo. O Conselho Político, ele isso o Cláudio, inegavelmente, proporcionou. Ele vai sair de uma descentralização, tem que ser tomada a decisão. Você retomaria, por exemplo, um conselho político, o conselho sindical. Outro dia eu perguntei, o Reginato veio me dar uma entrevista aqui, eu perguntei por onde anda o conselho sindical da cidade, parece que está desmobilizado, e daí vamos dizer que não é culpa só da administração municipal. Então, resumindo, né? Os sindicatos têm culpa nisso. Eu acho que é uma coisa que ficou para trás, vamos atuar num eixo, por exemplo, do déficit de democracia. Hoje nós temos, né, mesmo dentro da Câmara Municipal, nós temos um déficit de democracia que precisa ser sanado, pelo menos em partes. Eu acho que um dos caminhos seria esse. Um outro caminho, que não é muito o perfil do atual prefeito, e nem o prefeito que antecedeu o Du conseguiu atuar nesse cenário, no último mandato dele, mas que, claro, vem sentindo a falta, é de uma política mais agressiva de atração de empresas, né, Pimentel? Nessa parte, há uns 10, 15 anos, nós estamos atrasados. Você pode perceber o que aconteceu no nosso entorno, acho que ficou o eixo faltando em Rio Claro, apesar de todos os avanços. Rio Claro, eu acho que Rio Claro, nesse sentido, até foi bom, sabe por quê, Dalberto? Porque nós não entramos na política da guerra fiscal, nós não saímos doando terra pública que nós nem temos para empresário, né? Nós temos um estoque de terra pública em Rio Claro, que a hora que puder desafogar esse estoque de terra pública, a coisa vai melhorar, que é a questão lá do aeroporto, da área do aeroporto. Sim. Uma das, né, questões. Mas, assim, que mais? Assim, qual seria a prioridade zero do governo? Vou fazer umas perguntas assim. Diminui o número de secretaria? Diminui o número... vamos pegar pelas críticas que a gente vê por aí. Diminui o número de secretaria, diminui o número de assessor... Qual que é a prioridade que não está sendo dada, que seria dada? Né? Então, o nego fala que não dá prioridade para a saúde. Eu fico meio assim, porque saúde é o seguinte, saúde é um saco sem fundo. Sim. Quanto mais dinheiro você põe, e não resolve. Eu acho assim, eu acho que tem que, então, por passos, então, simplificando, melhorar a questão da participação democrática, acho que há um déficit de democracia na Câmara, no Executivo, uma política forte de atração empresarial. Algumas questões que nós temos que reformar, por exemplo, tem que ser feita em Rio Claro uma reforma tributária, porque hoje... Está falando de ISS-QN? ISS, IPTU, tem que ter uma reforma tributária onde seja rescalonado, para que você tenha mais recursos. Por exemplo, nós temos hoje, Pimentel, uma dívida com a Prefeitura, que devem para a Prefeitura, da ordem de 270 milhões de reais. Quer dizer, como é que uma máquina... Isso é pelo país inteiro. Como é que uma máquina onde se deve 270 milhões para ela pode funcionar? Então ela tem que ter rigor, a Prefeitura tem que fazer uma reforma tributária, sem a ideia exatamente de aumentar impostos
diretamente. Não tem que parar essa política de refis aí, porque todo ano vem o refis, daí o cara parará, daí ele paga uma, duas, blá, blá, blá. Exato. Eu sou a favor do seguinte, deve, bota no cacete e acabou, entendeu? Isso. Até porque a especulação imobiliária em Rio Nós Claro é uma defendemos coisa... essa política, sobretudo para os grandes devedores. Vamos dizer assim, Você o vê o que pobre... tem de plaga de aluga-se nessa cidade, Perfeito. é uma grandeza. O pobre, né? o coitado, tem que ser avaliado a situação dele. Mas os grandes devedores, e é o caso da maior parte da dívida que se tem com a prefeitura, esses têm que ser cobrados com mais rigor. Porque a falta de pagamento deles significa menos professor, menos saúde, menos medicamento, menos merenda, menos... O professor em Rio Claro não tem faltado professor. O que tem, e aí eu acho que... A qualidade caiu, você está dizendo para mim, porque... A qualidade do professor, a qualidade... O setor educacional de Rio Claro é da qualidade maravilhosa. Isso eu posso falar de cadeira, porque eu convivo com essas pessoas. A qualidade do professor, seja municipal, seja estadual, seja da rede particular, em Rio Claro ela é muito alta. O que falta é condições, né? As condições são péssimas. As condições são penosas de trabalho. Você está dizendo que os 25% obrigatório para a educação não está dando conta de dar boas condições de trabalho para os professores? Não, é isso não que você está está dando. dizendo? Não está dando. Precisa ter um reforço nos recursos. Precisa ter um reforço nos recursos. Passados 25. Passados 25, reforçar dentro da necessidade. Você começar a arranjar. Você é administrador. É 30 para a saúde, 30 para a educação. Já são 60, mas 40 de folha de acabamento. Então, trabalhar essa reforma tributária, você trabalhando uma reforma tributária, você vai ter mais recursos. Com esses recursos adicionais, se faz isso que nós estamos falando. Por exemplo, na educação, nós temos um gargalo ainda nas creches. Nós temos ainda um déficit de creches que não permite que nós universalizemos ainda o ensino. Então, o próprio Plano Municipal de Educação... Quantas crianças estão fora da creche hoje? Aqui, hoje, em Rio Claro, em torno de 1.500 crianças a 2.000 crianças ainda. 5 creches resolvem. Exato, não estamos longe. Não estamos longe, por isso que seria a médio prazo, a curto e médio prazo, uma tarefa exequível. Então, universalizar a creche. Por exemplo, nós temos ainda alguns bairros, mas são poucos, Pimentel, e muitas pontas de rua que ainda não tem asfalto. Na minha opinião, a prefeitura hoje ela poderia dar conta desse asfaltamento universalizado também. Até porque quem paga no final o asfalto é o contribuinte, né? Exato. Você está falando de a prefeitura ir lá e dar asfalto. É um investimento que depois retorna. Então, eu acho que a prefeitura ela tem condições, depois de ter completado esse ciclo de grandes obras em Rio Claro, de também fazer isso. Então, diminui o número de secretaria ou não, Dalberto? Você gosta de dar as voltas também? Pode ser discutido. Eu estou te dando uma chance de responder aquilo que, na verdade, a população está querendo saber. Pode ser discutido. Não sou contrário à redução das secretarias, desde que não se tire serviço público para o cidadão. Se a diminuição dessa secretaria for conseguida de uma maneira que o serviço público não seja comprometido, a atuação direta com o cidadão, não há problema nenhum em reduzir a secretaria. Você acha que dá para diminuir o número de vereador, de assessor, ou muito pelo contrário? Pode fazer um reestudo, eu acho que pode fazer um reestudo. Se houver excessos, pode se cortar. A população tem um clamor muito grande hoje pelo enxugamento da máquina. Mas eu vejo, tem que ler direito esse clamor, né? É assim, a população quer que enxugue a máquina, mas que ela funcione melhor, né? Que o serviço melhore, o que não vai acontecer, principalmente se for na saúde, na cultura, na educação, na segurança, nas áreas que o Estado é obrigatória a ação do Estado, não tem como diminuir, tem que aumentar o número de guarda municipal, tem que aumentar o número de professor, tem que aumentar o número de médico, enfermeiro, barará, só tem que aumentar, ou seja, essa redução do Estado está fora. Então eu leio... Aonde reduz? Eu leio quando a população diz, olha, eu quero reduzir o tamanho do Estado. Na verdade, ela quer eliminar, é diferente a leitura que eu faço. Os intermediários. Ela quer eliminar intermediários, burocracia. É verdade. A burocracia. E ela quer eliminar a ineficiência. Se Mas eu tiver, por exemplo, um aumento, não é se você tiver um aumento, por exemplo, se você tiver um aumento de programas de saúde da família, e ela perceber que o médico e o enfermeiro está batendo na porta da casa dela... Está trabalhando. Está trabalhando. Em nenhum momento... Não, mas tem que trazer tudo de culpa. Em nenhum momento ela vai questionar aquilo. Ela questiona, na verdade, ela quer eliminar o Estado ineficiente. Aí ela tem que tomar cuidado com o discurso de eliminar o Estado. Porque a hora que você elimina o Estado, na sequência vem a privatização.
onde ela vai ser obrigada a pagar muito caro por serviços que seriam públicos. Este é meu grande medo das manifestações. Privatização. As manifestações não entendem isso. O isso. governo privatiza mais, não privatiza, desprivatiza, como é que é a questão? Olha, porque é a questão do saneamento básico, como é que é o negócio? Minha visão é uma visão que a gente chama em geopolítica de keynesiana, né? Baseado lá no teórico John Maynard Keynes, que é um Estado atuante, mas que apoie o capitalismo, que ele não seja inimigo do capitalismo, mas que ele tenha um tamanho suficiente para atender a população. E que ele não elimine o empreendedorismo, a iniciativa privada. Por isso que nós falamos das empresas, né? É notório que nós precisamos de uma política mais agressiva de atração de empresas para Rio Claro, para melhorar a renda, melhorar oportunidades, melhorar emprego, melhorar a arrecadação e fazer tudo isso que nós estamos falando, às vezes sem cortes agressivos, né? Porque também, Pimentel, esse negócio de corta aqui, corta. As pessoas não podem achar que cortes, né, contínuos podem melhorar o serviço público. Você citou. Vai levar um programa na periferia, precisa gente, precisa recursos. Vai levar um programa de saúde da família, precisa gente, precisa recursos. Vai levar uma creche, precisa gente, precisa recursos. Vai então, fazer o centro cultural funcionar, precisa de precisa gente, precisa de recursos, porque ali o ideal é que funcionasse 24 horas, inclusive. Então, muito provavelmente não me deram um toque ainda, mas provavelmente nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do programa, né? Não foi com todos que eu tive a possibilidade de terminar o programa dessa maneira, mas até porque eu sinto e tenho consciência de que você é parceiro nessa questão e você tem um entendimento próximo ao que eu tenho sobre essa questão, eu queria te perguntar como vai a cultura de Rio Claro? Bem, mais ou menos, razoável, podia melhorar no governo do Dalberto. O que o Dalberto faz com a cultura de Rio Claro, Dalberto? Olha, eu acho que na cultura tem muita gente que trabalha, tem muita gente trabalhando, muita gente se esforçando. Nós temos várias entidades culturais no município, temos orquestras, temos bandas, temos uma série de atividades. Você vai ter um grande problema no começo do ano que vem, que não sei se você sabe que agora o subsídio não, vai ser complicado de repassar subsídio para as entidades. Mas uma coisa que eu sinto falta, Pimentel, sinceramente, né? E o seu trabalho na cultura até era bastante alicerçado nessa questão. Eu acho que tem que reforçar, com todos os méritos que tem a Secretaria, essa área de cultura, tem que reforçar a integração, né? Porque a cultura ela é integração com outras áreas, né? Eu costumo dizer que é a mãe. É a mãe porque ela é inclusive, ela é um eixo maior, se a gente pensar, do que a educação, por exemplo. No governo do Cláudio, no final era mais ou menos isso que acontecia. A cultura tinha um papel de catalisação das outras secretarias. Exatamente, né? que deve ser assim. Então a cultura, inclusive, ela é um eixo... Cada uma na sua, logicamente. Ela é um eixo que ela está por cima da educação. A educação ela é um eixo importante, mas a cultura ela é melhor que seja a locomotiva do que o contrário. Tá. Seja locomotivo do que o contrário. Nós temos, infelizmente, 1 minuto e meio agora para você terminar. Então, a gente ficaria... Você vai voltar aqui, até porque você disse que é candidato a prefeito, você disse que tem coragem, essas coisas. Eu estava até pensando, mas daí eu pensei melhor, eu falei, eu não tenho coragem, estou muito velho para essa história, deixa para os jovens, entendeu? Deixa para os jovens. Mas então você tem agora 1 minuto e meio, assim, só para concluir, sucesso. Então a questão da cultura, né, só para concluir, a questão da cultura ela tem que estar integrada e eu sinto falta também dela mais nos bairros, a presença no bairro, né? Aquele negócio da orquestra no bairro é uma coisa assim que me comove demais. Mas isso não é culpa da administração. Daí eu acho que as orquestras estão muito bem subsidiadas para fazer. Sim, mas é toda uma falta um pouco cultural. De cobrar os subsídios que é dado. Já falei isso para o William fica meio bravo comigo, mas é o que eu acho. Acho que a presença nos bairros ela é fundamental, está faltando um pouco disso e a gente tem cobrado, acho que esse é o caminho. Mas por fim agradecer, viu, Pimentel, o espaço, né? Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Tanto o seu trabalho dentro da Secretaria de Cultura foi um trabalho importante que todos têm como referência e lembram, né, do Pimentel lá na Secretaria de Cultura. Eu fico muito feliz com isso, sinceramente, sem falsa modéstia, isso é uma coisa que onde eu me deixa encontro, feliz. As pessoas falam muito bem de você e para nós isso é muito importante. Também eu gosto muito de você por conta que você muitas vezes foge do senso comum, né? Nós estamos num momento
onde há muito, vamos dizer assim, modinha, muito senso comum. Eu sei que você faz um esforço para se aprofundar nos temas, para refletir sobre os temas, para não deixar o senso comum muitas vezes vencer. Essa coisa de digita e aperta faz tempo. Eu sou da primeira leva da internet, faz tempo que eu aprendi que você digita, é facinho. Mas você tem que segurar na hora de dar o enter, porque você tem que pensar umas 2 vezes. Porque cá entre nós, a intolerância, tem hora que eu fico com nojo da internet, porque uma coisa tão bacana que podia fazer tão bem para a humanidade, está fazendo tão mal para a gente, mas desculpa, eu te cortei. Sim, não, mas a palavra assim, é sua. Falar da minha alegria de estar aqui, de estar conversando com você, ficar à disposição para outros momentos, mas a minha alegria de conversar com você, que é um intelectual, que é uma pessoa que reflete, que é uma pessoa que debate, que é uma pessoa que não se deixa muitas vezes levar pela turba, né? Mas que busca o interesse público genuíno, o interesse popular genuíno, o interesse do bairro, né? Vamos dizer assim, no sentido mais direto com a população. Eu sei que você tem esse espírito público, então a gente fica feliz aqui de vir aqui e debater com você os mais variados temas. Pode contar com a gente, a hora que precisar, a gente vem aqui te encher a paciência. Pimentel. Foi um prazer, Alberto. Obrigado. E você vai voltar. Obrigado, obrigado, a gente agradece. Um abraço. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que esse programa você pode assistir a reapresentação dele às quintas-feiras, às 23 horas, aos sábados, às 11h30 e aos domingos, ao meio-dia, sempre pela sua rede Cidade Livre, canal comunitário, Net Digital 10 e também pela rede mundial de computadores. Um abraço, um beijo no coração e até a semana que vem.